Tanta gente famosa reunida dava a impressão que o programa ia ser um sucesso. Mas essas estrelas foram só figurantes. A história teve 22 personagens principais, com participação em todos os capítulos, com exceção de quem abusou da fala. Acusaram-me de ter procurado favorecer candidaturas novas com veto à lei número 7.773. Não é verdade. A trilha sonora foi marcante. Gabeira! Gabeira! Chegaremos lá, no Brasil, com a frente juntos chegaremos lá. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Lula lá, com sinceridade, Lula lá, com toda certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. Bote pé no velhinho, o velhinho é demais. Bote pé no velhinho. Entre os personagens, aquele que teve só uma fala ficou bem popular. Meu nome é Enéas. A primeira parte dessa história acabou ontem, mas aguardem, os próximos capítulos vêm aí. Ainda ninguém sabe quem sai ganhando, quem é o mocinho ou o bandido dessa história aqui. Mas a verdade é que nunca um programa de televisão teve tantos autores como esse. São 82 milhões que vão decidir aqui quem é que vai para a segunda parte da história, que volta ao ar no dia 28 de novembro. Como um escritor de novela, os teleeleitores não contam o final da história, mas garantem que a primeira parte, que terminou ontem, já... Propaganda eleitoral no estádio de João Pessoa, o Almeidão. E nós decretamos, você tem um encontro aqui na Rede Bandeirantes a partir das 4 da tarde com a melhor equipe de esportes da TV, por isso não falte a ele. Agora é definitivo, pra valer mesmo. O que importa é que o nosso futuro presidente seja realmente competente, forte o suficiente para reerguer essa grande nação. O que importa é que o futuro presidente da República tenha a mentalidade e a força dos grandes atletas campeões. Uma boa tarde a todos. Essa eleição. Vocês acham que a fiscalização vai ser decisiva? Sem dúvida alguma, a fiscalização é a questão mais importante nessa eleição. Dar o muro hoje para votar no lado comunista, sob protesto. Eu vou tentar falar com o cônsul para facilitar a nossa vinda aqui para o segundo turno. Em Paris, em frente ao consulado do Brasil, houve até uma tímida boca de urna. 900 brasileiros que vivem na França fizeram fila durante todo o dia. Junto com o voto, um lamento por estar fora, numa hora dessas. Tem a coisa de votar em Paris, que é completamente sem graça, que não tem a boca de urna, que não tem o agito, que não tem ir para casa e ficar esperando. Eu não sei, eu acho o fato da gente morar em Paris, a gente está meio distante de tudo que está acontecendo, mas hoje de manhã deu uma emoção. Na Itália, o maior colégio eleitoral de brasileiros na Europa, quase 2.000 pessoas procuraram os postos de votação. No consulado de Roma, onde vota mais da metade dos eleitores, as filas revelavam o desejo de participar, cada um com sua esperança na cabeça. Eu espero realmente que ali na presidência seja um homem capaz, seja um homem eleito capaz de fazer o bem não só para si, mas também para os outros. Aqui em Londres, o segundo maior colégio eleitoral da Europa, a eleição começou num ritmo tipicamente inglês. Quem passasse pela frente desse prédio no início da manhã de hoje, mal conseguiria imaginar que estava se realizando uma eleição para presidente. A única coisa que poderia chamar a atenção era a força policial requisitada pela embaixada brasileira para garantir a segurança das eleições. Olha só ela aí, ó. Um solitário e impassível guarda da Scotland Yard. Em boa parte da manhã, a votação continuou no comportado estilo inglês.
Só de vez em quando dava para lembrar que as características desta eleição pertencem a outro país. Mas se o clima era compenetrado e silencioso, isso não diminuiu a vontade de chegar perto da urna. Depois de quase 30 anos, a sensação certamente é outra. Dá mesmo, emoção danada. Agora que estou chegando próximo, né? Eu estou vendo que quem está indo está assim, meio preocupado. Quem está saindo está todo mundo feliz. A essa hora já era mesmo um clima diferente. As filas aumentam, se espalham pelas escadas. Na frente do prédio já há uma grande aglomeração. Esse aí chega enrolado numa bandeira do Brasil. E de repente, olha só, começa uma legítima e animada boca de urna. Os grupos se dividem fazendo campanha, mesmo as crianças. Agora aparece outro policial. Os dois, que nunca viram uma boca de urna, tentam organizar, mas a campanha continua solta. E é claro, tinha que acabar em samba. Um animado sambinha ecumênico reunindo partidos diferentes. Inconformado, o policial fica impassível novamente. Os brasileiros que vivem lá no Jardim Paulistano, zona sul de São Paulo. Logo cedo, a esposa dele, Dona Lila, apareceu na janela do primeiro andar e pendurou uma bandeira verde e amarela. Às 9 horas da manhã, Mário Covas, ainda com cara de sono, conversou com a imprensa da janela mesmo. Tranquilo e confiante, o candidato tucano disse que já esperava os resultados das últimas pesquisas eleitorais que o colocam em segundo lugar no empate técnico com os candidatos Leonel Brizola, Lula e Paulo Maluf. Durante a manhã, a única pessoa que visitou Mário Covas foi o deputado federal Fábio Feldman. A imprensa, desde cedo, aguardava na frente do prédio a saída do candidato do PSDB, que ficou de votar ao meio-dia. A FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, foi o local de votação do candidato Mário Covas. Por volta do meio-dia, uma grande multidão, simpatizantes do partido, muitos tucanos, estavam esperando, aguardando o candidato do PSDB. Quando Mário Covas chegou, a festa foi grande. O candidato mal conseguiu entrar no prédio da faculdade. Muita gente queria cumprimentar de perto o candidato tucano. Agora sim, o candidato Mário Covas acaba de chegar na sessão 120 da 5ª Zona Eleitoral. Muitos jornalistas aguardam aqui na sala o momento de votação de Mário Covas. Apesar do tumulto, a votação foi rápida. Meio-dia e 20, Mário Covas depositava o voto na urna. Daqui, o candidato seguiu para sua casa em uma carreata. Acho que a campanha já produziu resultados extraordinários, que independe desta ou daquela vitória. É uma vitória maior, é o povo que reconstruiu a democracia, é a juventude participando. São até as crianças hoje presentes no processo. Tem muita gente falando mal da sua saúde, como é que ela está? Eu já tive meu infarto, eu já troquei o que tinha que trocar no coração, estou com o coração recalcitrado, não vim em folha, falam que ele é até melhor, faz tempo isso. O candidato do PT. Os 2 meses de horário eleitoral, onde teve que fazer tudo correndo. O presidente... Tá aberta. Abelha, nessa rua, na Conde Machado, é abelha só pra sair lá em cima no colégio. Eu telefonei para o bombeiro disse que não tem carro para vir. Os que perderam o título de eleitor na rua, correndo das abelhas, foram perdoados e puderam quebrar o jejum cívico de 29 anos. Depois desse sururu, só quebrando o jejum do estômago com o sururu de capote. No Mato Grosso do Sul... de Melo, com 22%. Em terceiro lugar, Lula, com 19%. Em quarto lugar, Leonel Brizola, com 9%. 76% dos eleitores registrados compareceram. Não houve votos em branco e só 2 foram anulados. Uma eleição tranquila, como a que houve no Brasil. Esta tranquilidade é o assunto dos jornais de hoje nos Estados Unidos. O que eles destacam é o clima de calma e liberdade no Brasil depois de tantos anos sem eleições. O The New York Times ressalta a liderança de Collor, um defensor da economia de livre mercado. O Washington Post também destaca a maioria de Collor de Mello, mas segundo o jornal, não há dúvida de que haverá uma acirrada disputa entre esquerda e direita no segundo turno. Já o Wall Street Journal alerta para a transição entre este e o próximo presidente. A preocupação do jornal é com o ministro Maílson da Nóbrega, que tenta brecar a inflação para suavizar a entrega do poder ao próximo presidente.
O resultado final da votação nos Estados Unidos foi esse. Em primeiro, Mário Covas com 552 votos. Em segundo, Collor com 427. Lula ficou em terceiro com 253. E Brizola foi o quarto com 146 votos nos Estados Unidos. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi o vencedor nos 3 maiores colégios eleitorais da Europa. Em Roma, Paris e Londres, o candidato do PT conseguiu uma média de 34% dos votos. Em Londres, a apuração dos 900 votos foi feita em apenas 2 horas. Collor. O primeiro voto foi para o candidato Fernando Collor de Mello. E ele acabou ganhando disparado na primeira sessão eleitoral a fazer a apuração. Era a sessão onde votaram os funcionários da Embaixada Brasileira. Mas quando foram abertas as urnas das 2 outras sessões, onde votaram os outros eleitores, a situação ficou bem diferente. Os candidatos Luiz Inácio da Silva, o Lula, e Mário Covas acabaram levando a grande maioria dos votos. Mas Lula venceu por uma pequena margem, apenas 5 votos. Isso significou 35,6% dos votos para Lula e 35,1% para Mário Covas. Em terceiro lugar ficou Leonel Brizola, com 9,7%. E só em quarto lugar, o líder da apuração no Brasil, Fernando Collor de Mello, com 9,4%. Os resultados foram colocados no mural na entrada do consulado, onde os petistas fizeram festa para comemorar a vitória de Lula. Os sinais da passagem da democracia. Os cartazes que disputavam o eleitor de ontem podem ser uma sugestão para a coligação de amanhã. No cruzamento, o impasse do brasileiro. Conversão à esquerda ou entrar à direita. Política, 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 dúvidas e mais dúvidas. Sabe, bicho, o povo brasileiro tem muita dúvida. Ela é Covas, Covas e Brizola. Quando a festa é boa, a gente fica alguns dias falando nela com os amigos. Agora, quando a festa resgata a maturidade de 82 milhões de pessoas, no dia seguinte, a conversa do Brasil é a conversa da liberdade. Vocês conversaram sobre a eleição hoje ou só namoraram? Já conversamos sobre eu tô transmitindo para ele as informações, porque lá eu posso ouvir rádio e ele não pode. A democracia está em plena atividade pelas ruas. Um ouvido atento não perde certas frases. Fragmentos de conversa que formam o pensamento de um país. É a principal coisa, vote em quem quiser, entendeu? Se eu for perguntar de eleição, eu falei que eu vou brigar com você, que você não votou no meu candidato. O Lula pode ganhar, ele tem chance. O que vai valer é a urna, porque quem tiver o voto na frente é eleito. Pronto, estamos conversando, que é o dado, segundo dado. É o Brizola. O Lula. É o Lula. Brizola. Brizola só ganha no Rio, meu. O Lula tá em todo o país. Deu aqui agora há pouco mais de 290 mil votos. Eu escutei aqui. Mas aí não, cara! Só ganha no Rio Grande do Sul! Boa noite. Boa noite. Durante o dia inteiro, as pessoas apostam as quantias mais variadas. Por enquanto, o jogo é arriscado, já que as alianças ainda não estão definidas. Mesmo assim, as apostas variam de 20 cruzados até 10 mil dólares. Muita gente já ganhou dinheiro com o resultado do primeiro turno, os que apostaram em Lula e Collor. Até agora, as opiniões estão muito divididas. Apostaria no Lula ou no Collor? Nenhum dos dois. Se você fosse apostar em dinheiro, quanto você apostaria no Lula? Tudo que eu tivesse. Estou indeciso. Eu apostaria no Collor. Por quê? Eu acho ele assim, mais dinâmico. Você apostaria no Lula ou no Collor? No Lula, é lógico. O PMDB usaria outra legenda para chegar à presidência da República? Pergunta de Gilson Cunha, de governador Mangabeira, da Bahia. Essa é uma pergunta leviana. Em primeiro lugar, porque acredito que uma figura tão respeitável como o Dr. Ulisses Guimarães, me perdoe porque eu nunca sei, volto a frisar, a câmera que está apontando, que o Dr. Ulisses Guimarães pudesse alugar uma legenda tão prestigiada. E segundo, porque eu não utilizo dessa prática. Da mesma maneira como eu não aluguei a senhora, sua mãe, eu não vou alugar nenhuma legenda para concorrer a qualquer cargo eletivo. Agora reflita. Você acha que um homem que perde a calma assim tão facilmente
pode ser o nosso presidente da República? Da mesma maneira como eu não aluguei a senhora sua mãe, eu não vou alugar nenhuma legenda para concorrer a qualquer cargo eletivo. Antes de votar, pense nisso.